parte do IDMP, Instituto de Moradia Popular. Tá? A situação das famílias de Vargem chegou para a gente há pouco mais de um mês, né? A situação das famílias do agravante da GCM e a Secretaria do Verde entrando de maneira truculenta na área, sem determinação judicial, para proceder com o pedido de reintegração de posse das famílias no local. Sem avisar, sem cumprir os protocolos básicos de um processo de reintegração de posse, chegando na área simplesmente com aparato policial e posteriormente com caminhões e maquinário para poder derrubar as residências das famílias. Assim que tomamos conhecimento, o IDMP se habilitou no seio do Ministério Público, né, para entender o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo especificamente naquela área, porque a gente ainda não tinha entendido o que estava ocorrendo, porque ninguém dava uma resposta precisa para as famílias. E aí identificamos um SEI de uma denúncia ofertada pelo Ministério Público de São Paulo no ano de 2017, que virou um processo judicial, na qual a Prefeitura de São Paulo foi condenada, né, a primeira vez, pela falta de fiscalização no terreno e também pelo emplacamento, informando de que se tratava de uma área manancial. Né? O nosso grupo de famílias, eles estão lá há em torno de 10 a 15 anos, né, as famílias estão morando, então por isso tem a maior parte do número das casas são de alvenaria, são residências onde as pessoas já fizeram laços de amigos, crianças em escola, em território, trabalham algumas naquele território, porque se criou-se essa construção, esse vínculo nessa área, nesse território. E aí, o Ministério Público me relatou que existia, sim, essa ação, né? E que tinha sido feito um acordo com o antigo líder comunitário, que infelizmente é falecido, o senhor Josimar, né? Que na época tinha entrado nesse SEI, apresentado um grupo de famílias naquele território, e que havia uma possibilidade de fazer um congelamento na área para poder a prefeitura poder atuar daí em diante para que não houvesse novas ocupações no terreno. E a prefeitura ficaria com a responsabilidade atrelada de fazer o mapeamento dessas famílias e fazer o selamento das unidades habitacionais e o cadastro e o levantamento técnico-social dessas famílias para viabilizar para essas famílias um atendimento de médio a longo prazo. Sim. Se fosse dentro da área ou fora da área. Com isso, a prefeitura, mesmo após ser condenada, e não fazendo o protocolo conforme determinou a ação judicial, a prefeitura de São Paulo simplesmente abandonou a situação lá como estava. Transitou, julgou-se essa ação judicial e ninguém fez nada. Novamente, o Ministério Público voltou a provocar a Secretaria do Verde, né, pela falta de atuação da prefeitura naquele terreno. E, novamente, a prefeitura, diante da execução do processo, a prefeitura começou a fazer as ações truculentas com o aparato da GCM, despejando as famílias da maneira que tem sido feito. No nosso entendimento, pelo que nós analisamos até aqui, pelo que nós trouxemos, inclusive pedimos a opinião de alguns colegas, até alguns outros defensores, aqui da Defensoria Pública, nós entendemos que, além do ato ser truculento contra as famílias, se trata de um ato ilegal. Por quê? Porque não existe uma ação judicial diretamente contra as famílias com pedido de reintegração de posse daquela área. Existe um processo transitado e julgado, né, contra a Prefeitura de São Paulo pela falta de fiscalização e atuação da municipalidade. Uma vez que a Prefeitura deixou de cumprir os requisitos legais e o que tinha que ser feito, ela deu a oportunidade, inclusive, que essa ocupação crescesse. Né? E que as pessoas sequer sabiam que lá era uma área de manancial. Até porque a gente não é contra o meio ambiente, aqui pelo contrário. A gente temos uma atuação, então, por exemplo, contra o movimento social, da responsabilidade civil e criminal de
orientar, inclusive, as nossas famílias nos núcleos, e o movimento jamais, quando o movimento popular, ele ocupar uma área, se tratando de uma área manancial, mas se tratou de ocupações periódicas, que foram acontecendo aleatoriamente no dia a dia. As pessoas não têm, pela falta de política pública habitacional, as pessoas não tinham para onde ir, já não aguentavam mais pagar aluguel, acharam um meio e para ali foram morar. Com tudo isso, nós trouxemos para a Defensoria Pública a procuração das famílias, né, representada pelo Instituto, né, no intuito da Defensoria Pública tentar entrar ou estudar a possibilidade de entrar com uma medida cautelar para essas famílias, né, inclusive com uma possível jurisprudência de um material que eu mandei para o camarada aqui. Não sei se você chegou. Ainda não, vou. Tá? E aí, doutora, ver o que pode ser feito via Defensoria Pública. Por quê? Primeiro, por se tratar de famílias em situação de vulnerabilidade social. A per capita dessas famílias que estão lá na área hoje é uma per capita aí de Bolsa Família, per capita de salário mínimo, trabalho sem registro em carteira, tá? Tem muita mãe solos. Então é assim, as pessoas não prevêem de recursos para poder hoje deficiente, cadeirante, para poder manter um processo desse, né? Muito tempo com várias crianças. Só um minutinho, desculpe. Não, Quantas famílias ocupam o lugar, ou moram no lugar? Hoje o total que temos na localidade, que ele falou da quantidade aí, não, essa quantidade que ele falou, foi selada, seria um total de 453 moradores. Mas lá existe uma associação chave, ela vendeu. Aí a parte que foi selada com o livro dele, eles conseguiram desviar o perímetro do que vai ser feito desse tal do parque que eles querem fazer e tirou eles fora. E ficamos só nós. Na verdade, existem duas associações lá, entendeu, doutora? Uma associação, ela, dentro do poder público, ela arrumou os meios legais da legalidade para poder vender uma parte da área, e essa parte das famílias aqui são as famílias que justamente não compraram a área e que fazem parte a um outro núcleo de associação, tá? Que são as famílias em situação de vulnerabilidade social. O número de famílias hoje, das famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e risco de ser despejada, são cerca de 300 famílias. Exatamente. É importante que nós saibamos, nós, a defensoria, para pôr no papel, e depois o juiz, exatamente quem nós representamos e ter a documentação. Sim. Essa cuja Tamires é representante dos ocupantes e que é a que eu atuo, ela representa umas 20 famílias, mais ou menos. Aí teve mudança em quem pede, né, em quem está ali na ação. Ora uma família entra, ora uma família sai. E aí é ruim porque a gente tem que, né, pelo próprio... não é só a defensoria, o juiz tem que também saber exatamente quantas famílias são, quem são, vamos supor, para delimitar o objeto do processo, mais ou menos dizendo. Sim. Então, é importante saber exatamente quem são e quem vai, na verdade, entrar nessa ação. Sim, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Oi, tudo bem? Boa tarde. Quem é a Tamires? Eu. Ah, e você? A Mari. Mari? Tá. Prazer, Oi, Tamires. Prazer, Mari. Boa tarde. Eu estava falando, vocês chegaram na metade, eu até me adiantei. Na ação que você representa cerca de 20 famílias,